Quero te convidar a ficar em pé. Essa é uma palavra. Josué, eu já preguei algumas vezes nesse capítulo, mas essa semana Deus tem falado muito desse contexto de águas que nós temos ministrado. Domingo passado, águas que curam. E hoje nós vamos declarar, e no final da mensagem nós vamos conhecer um pouco da história da Monte Hebron. Já que é domingo de ceia, para nós nos fazermos entendido do porquê, até das cores que nós temos aqui. Amém? O texto bíblico, que é muito conhecido, tem lições tremendas para as nossas vidas. Então agora você em pé vai levantar, vai pegar a tua Bíblia, vai abrir e vai ler Josué capítulo 1, versículo 2. O pastor esqueceu de pôr. Foi falha minha. Cada um leia. Pastor erra, Júnior. Amém? Pai querido, nós queremos declarar que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênçãos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode sentar, meu querido. 1, 2, 3. Pronto, né? Amém. Perdão aí pela falha também de colocar o versículo, amado. O texto bíblico é muito conhecido, tem lições tremendas para esses dias. Até essa semana, quando temos a fase roxa em toda a nossa região, que é uma questão de lá de trás que nós estávamos conversando. E eu quero avançar aqui, amado. Josué tinha assumido o seu papel de líder, mas Deus queria muito mais, pois dias difíceis iriam surgir, e para isso ele precisaria de uma mentalidade conquistadora. O que eu quero conversar com vocês nesta manhã é o seguinte: se nós não entendermos o que é uma mentalidade de conquistador, nós podemos cair no risco de ficarmos como meros frequentadores de igreja. Se nós não entendemos o que é uma mentalidade de adorador, nós podemos apenas cantar no horário da liturgia do culto. Se nós não entendemos o que é a mentalidade de intercessão ou intercessor, nós podemos ser meros repetidores de frases de orações. Quando Deus trabalhou essa mensagem, não sei se você sabe, essa semana, Uberlândia teve um congresso enorme de inteligência emocional. Eu brinquei que quase a metade da cidade e quase a metade da igreja de Uberlândia esteve nesse congresso. E muitos pastores me ligando: o senhor não vai, inteligência emocional. E eu comecei a me preocupar, não pelo congresso, mas o que faz as pessoas ficarem indo atrás de determinadas situações, quando elas talvez não são capazes de olhar e perguntar até onde eu estou, aonde eu vou continuar e o que Deus tem feito. Porque muitos pastores estão buscando essa cura. E às vezes a cura está nos dois joelhos diante do altar. E às vezes a cura, às vezes não, com toda certeza, essa cura vai estar em posicionamento. Então, quando Deus deu essa palavra para Josué, se Josué não se posicionasse, não ia adiantar nada. Agora, quando Deus chama Josué, nós sempre precisamos entender isso daqui. Ele foi alguém que teve experiência com Deus? Até então, não. Ele foi alguém que viu as manifestações de Deus durante todo o trajeto da saída do Egito. E talvez no coração dele, e uma vez eu preguei lá o versículo 7, quando o Senhor fala assim: eu estarei contigo. E eu disse aqui naquela mensagem que, para mim, a grande virada na vida de Josué está nessa colocação. Eu vou estar contigo. Porque ele sabia quem era que estava dizendo, e ele sabia o que esse cara, né, o que Deus tinha feito na vida dele, ou na vida de Moisés, ou na vida daquele povo. Então, quando Deus fala, eu estou contigo, a minha pergunta para você é: quem é esse Deus na tua vida? Quais são as suas experiências com Deus? Quais são as manifestações que Deus traz ao teu coração? Quais são as certezas e convicções? Então, nós precisamos entender que não adianta nós sairmos atrás de N cursos, de N bons livros, né, de gerenciamento emocional, de estratégia de batalha, de guerra, de conquista, de empreendedorismo, se a nossa mentalidade não mudar.
É a mentalidade que tem que fazer toda a diferença. Está pegando um som aqui, isso aqui é do meu? Desculpa, eu mesmo estou me ouvindo aqui e achei que era o anjo. É o meu telefone que estava ligado no YouTube na mensagem. E eu falei assim, nossa, que anjo, que voz bonita, né? Era eu. Então, nós precisamos entender que é tempo de nós mudarmos essa mentalidade. Deus, ao chamar Josué, sabia que todos os obstáculos existiam pela frente. Então, quando Deus mandou Josué, ele já foi avisando, ó, não tenha medo. Não tenha medo, apenas creia nas minhas palavras. O estabelecimento de uma mentalidade de conquistador, de uma mentalidade de adorador, de uma mentalidade de intercessor, não é pelo que você está vendo ou pelo conhecimento estratégico que você montou, mas é pela certeza e convicção do que você tem no teu coração, guardado no teu coração. É pela certeza e a convicção do que Deus pode e Deus vai fazer na tua vida. É a certeza e a convicção de que você entende que Deus realmente é Deus sobre você. E não é apenas uma frase triunfalista, ou uma frase religiosa. Porque quando você vai... Essa semana, amado, eu assisti mensagem de tudo quanto é pastores ou líderes coaching que você imaginar. E é interessante que todos eles falam verdades bíblicas. Mas porque eles colocam, Deus te ama, você é importante para Deus, Aí as pessoas, E às vezes tem gente que essa semana se apertou para pagar esses cursos aí de R$2.000 o mínimo. E eu não tenho nada contra isso. O que eu quero que você entenda é o seguinte, vai mudar? É o que eu falei para muitas pessoas, pastor, eu estou indo, eu vendi até isso para ir, eu emprestei dinheiro, eu fiz aquilo, falei, amém, vai mudar? Porque a grande questão que eu tenho é aqui nos cultos. Amado, que louvor tremendo, que presença de Deus tremenda. E será que realmente nós vamos sair daqui com convicção de que nós adoramos o Santo do Santo? Com a certeza de que nós fomos cheiro suave e agradável ao Senhor? Eu tenho certeza que tanto eu, o pastor Jussier, o Alexandre, a Tatiana, as pessoas que pregam nessa casa, a pastora Ângela, eu sei, a pastora Ângela começa o dia com Deus, ela não fica, o que eu vou falar? Ela vai orar, ela vai buscar, ela vai pesquisar. E é por isso que muitos começam o dia com Deus. Tem gente que fala assim, nossa, foi para mim. Foi para você porque o Espírito Santo tem um dedo duro. Fala sobre isso que alguém vai ouvir. Quando eu começo a olhar para tudo isso, meu amado, eu começo a pensar em Josué, ouvindo essa frase, não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer no país. Não tenha medo dessa situação política que cada dia nos amedronta. Não tenha medo dessa situação cultural que está invadindo os nossos valores e combatendo os nossos valores. Não tenha medo. Não tenha medo, por quê? Porque ou nós cremos que maior é aquele que está em nós, ou nós vamos ser como muitas pessoas, e aí vem a frase que eu quero terminar, como muitas pessoas que a questão, no final do ano passado, no Castelo Hall, gastaram mais de R$8.000 para fazer cursos triunfalistas e continuam na mesma situação angustiante. Porque não é uma boa mensagem, não é um bom culto, não é um bom orador que vai mudar você. É você que tem que mudar. É você que tem que olhar para você mesmo e dizer, cara, eu quero isso na minha vida. Nos meus primeiros passos de conversão ou de caminhada com Deus, cada pregador que eu ouvia, eu falava, Deus, eu quero isso para mim. Se o Senhor está manifestando lá, o Senhor pode manifestar aqui também. E eu tomava posse. E muitas coisas que eu falava até no impulso, no emocional, eu tomo posse. Eu vejo concretizando na minha vida. E às vezes eu lembro, poxa, eu tomei posse aí alguns anos atrás, bons anos atrás. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entender o segredo de Josué. Então, o segredo de Josué foi que ele realmente tomou posse dessas palavras sem questionar e avançou para conquistar. O segredo de Josué é que ele não ficou assim, será? Ele falou, Deus, o Senhor falou que está comigo, o Senhor falou que vai na minha frente, o Senhor falou que abre porta, o Senhor falou do mesmo jeito que o Senhor esteve com Moisés, o Senhor estará comigo. Senhor, então eu creio. A maior experiência de Josué foi quando Deus falou para ele, ó, separe 12 de cada tribo e chame os sacerdotes, peguem a arca e avance no Rio Jordão.
antes que você pense em qualquer outra coisa, nesse momento que se passa, nesse momento de caminhada, o Rio Jordão é o tempo de enchente. Ou seja, era tão fundo, não talvez tanto quanto o Mar Vermelho, mas era um rio fundo e largo. Mas mesmo assim eles pegaram a arca e eles começaram. Deus não construiu, e eu já vou falar, Deus não construiu uma solução visível. Porque muitas vezes o convite de Deus para a minha vida e para a sua vida é caminhar pela fé. E caminhar pela fé é talvez você olhar para o teu casamento, você olhar para a tua estrutura financeira profissional, você olhar para situações na tua vida, e mesmo que você não esteja enxergando, você pela fé dizer, Senhor, eu tomo posse, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor tem o melhor, eu creio que o Senhor vai trazer a existência. Quando nós avançamos nisto, meu amado, eu olho e eu falo, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E essa certeza e convicção que nós precisamos ter. E a maior prova de que Deus quer abençoar a sua vida é porque Deus tem abençoado a casa dele. Amado, nós estamos com energia solar. Está ali, ó. 22 placas, nós somos uma usina Hebron. Deus tem abençoado todas essas questões aqui dentro. Sabe por que Deus tem abençoado todas essas questões aqui dentro? Porque você é fiel. Me perguntaram assim, pastor, o senhor vai fazer campanha para isso? O senhor vai fazer campanha para aquilo? Eu falei, não. Eu vou continuar crendo que Deus está no controle, como foi até aqui. E eu não tenho medo de errar, porque eu sei que Deus está no controle. Porque Deus é poderoso, porque Deus é tremendo. E Deus quer te abençoar para que você seja fiel. Então nós vamos entrar numa fase grave e está gravada. Que Deus vai começar a abençoar os dizimistas. Deus vai começar a abençoar os dizimistas. Porque nós estamos entrando numa estação, meu amado, que nós estamos chegando perto do ano 6000, que é próximo ao sabático. E é promessas de Deus. E essa semana, meu amado, na quinta-feira eu discuti, conversando com pessoas, até tarde, terminou a aula, conversando com pessoas sobre o devorador. E qual que é a configuração dele sobre a questão dos dízimos. Porque, para quem não sabe, Deus liberou 4 gafanhotos, 4. E aí, por causa do posicionamento do povo, 3 foram destruídos, mas sobrou um. E esse um só foi ser combatido no momento que o povo começou a ser fiel. E sabe qual era a diferença? E Ageu fala, vocês enchem o saco de dinheiro, mas o teu saco está rasgado, e pelo meio do caminho você vai perdendo dinheiro, porque a minha casa você tem abandonado. Então isso é uma questão de mentalidade, de você entender que não dá mais para brincarmos com essas coisas. E eu não estou querendo botar peso, eu quero que você tenha entendimento, para que a coisa possa fluir na tua vida. O que Deus quer de nós? Ele quer que nós criemos nele, quer que acreditemos nele. Nós acreditamos em todas as promessas de Deus, amém? Nós acreditamos que maior é aquele que está em nós, nós acreditamos que Ele é o nosso bom pastor, nós acreditamos que Ele vai na frente abrindo as portas fechadas, nós acreditamos que Ele coloca os anjos ao nosso redor, amém? Então por que nós não acreditamos quando Ele fala, se você não for fiel, pesado fosse na balança e fosse encontrado em falta? Ah não, pastor, esse versículo é da velha aliança, como eu já escutei de muitos. Esse versículo aí de Malaquias do Velho Testamento. Eu só gosto de salmos do Velho Testamento. Meu amado, nós não podemos fragmentar a palavra de Deus. Deus não é gago para falar picado e você escolher que parte da palavra você quer ouvir. É muito sério isso que eu estou falando hoje. Porque nós estamos preparando para essa nova estação que eu já venho falando desde que nós começamos o mês de Nissan. O mês de Iyar, dia 21, está terminando. E termina justamente, praticamente no batismo, viu, José? E eu creio, pastor, o senhor é místico? Não. O senhor está preso a esse calendário? Eu já disse que não. Mas eu creio no mover nas estações de Deus. Então, se nós cremos que Deus tem o melhor para nós, que Deus coloca os anjos, por que não crer também naquilo que Ele pede da minha vida e da sua vida? Para nós também é uma terra para ser possuída e conquistada, que não está sujeita a decretos dos homens, e sim decreto dos céus em nossa vida, como já foi pregado muitas vezes aqui.
Quantas vezes eu já falei que o decreto que está sobre nós não é o que os homens estão falando, não é o que a política está dizendo. Nós estamos vivendo um momento, meu amado, de tanta mentira que se torna verdade, que a própria verdade se perdeu no meio da mentira. Em todas as áreas, em todas as áreas. Como é fácil você hoje pegar na rede social, colocar um comentário de uma determinada pessoa que vai repicando, repicando, repicando. Aí quem colocou fala, ups, eu errei. E assim vai em todas as outras áreas. Agora imagine com valores. Os nossos filhos correm risco. Eu não sei se vocês sabem o que está acontecendo na cela dos adolescentes. Está tendo uma manifestação de Deus no meio desses adolescentes que é impressionante. O Rogério está balançando a cabeça, porque ele está lá. Eu quero ver esses adolescentes daqui a pouquinho começar falando em língua e vendo aqui, orando por nós, colocando as mãos nas nossas cabeças e dizendo, receba, e fala. Porque Deus, meu amado, se o adulto não quer, se o velho não quer, o velho pega eu e algumas pessoas aqui, tá? Se o velho não quer, se o adulto não quer, os jovens não dá para dizer porque tem poucos aqui. Então eu vou pegar quem quer. E nesse momento o coração dos adolescentes está muito aberto. Mas eu quero que toda a igreja queira. Eu quero que toda a igreja consiga entender que nós podemos avançar para o novo. Então é tempo de restituição, porque Deus é quem abre portas que ninguém fecha, as portas que ninguém abre. Assim como o povo de Israel chegou no momento, nós também temos que atravessar os nossos Jordão. Quais são os Jordões que você tem que atravessar? Talvez um Jordão de posicionamento, talvez um Jordão de vergonha na cara, talvez um Jordão de começar a levantar um clamor pelo seu casamento, pela sua vida profissional, por talvez outras e qualquer áreas. Nós precisamos entender que nesse mover que Deus quer trazer para as nossas vidas, precisamos também compreender que é preciso passar e atravessar esse Jordão. Então, uma terra de promessas para ser conquistada, existem inimigos para ser vencidos, mas é tempo de crermos ou de vivermos as promessas de Deus. Deus não destruiu os inimigos. Pelo contrário, Ele até avisou quem eram os inimigos. Às vezes, amado, eu disse isso para uma pessoa essa semana, ela compartilhando, chorando, e ela falou assim, mas nessas horas eu não entendo Deus. E eu lembrei daquela música, quem que entende Deus, né? E eu falei, olha, nem eu. Então, ela olhou para mim assim, assustada, o senhor, pastor? Eu falei, eu tenho um caderno de perguntas para Deus. Por que isso, por que aquilo, por que não aconteceu? Algumas, eu olhei para ela, eu consigo responder hoje. Porque se Deus tivesse respondido do jeito que eu queria naquele tempo, não traria o resultado que está trazendo agora, quando Ele respondeu agora. É esse entendimento que nós precisamos ter. Então, nós precisamos compreender, não apenas racionalmente, mas espiritualmente, na nossa alma, que nós temos promessas e nós precisamos acreditar e avançar. Prepare-se agora, passe esse Jordão, você e todo o povo. A palavra com, que significa persistir no plano estabelecido, se posicionar para receber uma promessa. O Strong coloca persistir num plano estabelecido, o Lextan, posicionar para receber uma promessa. É tempo de nós posicionarmos para recebermos aquilo que Deus estabeleceu. Deus deu a ordem, mas garantiu uma grande promessa. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu lhe darei, não te deixarei, nem te desampararei. Meu amado, eu creio tanto nesse versículo, que foi essa semana, foi terça ou quarta-feira, estava tomando um café e as pessoas vieram conversar, coisas que eles já falaram, e a frase é, desde que a igreja veio para cá, mudou tudo aquilo. E aí eu vou te dizer uma coisa, o José é testemunho, o José Luiz participou muito disso também. Quantas vezes, enquanto aqui estava ainda na proposta de negociação, tudo aqui abandonado, ali abandonado, aqui precisando de reforma, aqui sobre uma situação, não tinha nenhum imóvel, não tinha essa papelaria, não tinha aquela padaria lá em cima. E eu comecei a marchar. E eu comecei a dizer, Senhor, eu estou pisando na planta dos meus pés aqui. E eu declaro que o Senhor tem o melhor. E eu falei, e a pessoa falou assim,
Nossa, então o senhor pisou tanto, né, que Deus está dando um aquário para o senhor pescar. E eu falei, moça, essa frase eu usei quando começou esse prédio. Então eu estou abençoando quem vai morar aí, que não vai ser moradores chatos, vai ser moradores que serão atraídos para vir aqui e ouvir o melhor de Deus para a minha vida, para a sua vida. Mas quando eu olho o resultado do que Deus tem feito, pastor, é aquilo que eu falei domingo passado, pastor, é o progresso que chegou aí, meu amado. O progresso chegou só depois que a igreja veio, então amém. É um divisor de água. Segundo, não seja chato para estragar minha fé. Eu creio que Deus fez uma diferença nesse momento. Para atravessarmos o Jordão, precisamos tirar os olhos dos decretos dos homens e trazer à nossa memória os decretos do Senhor para a nossa vida, família, profissão e ministério. Não tem como avançarmos para uma vida de fé, fazendo mentoria, fazendo terapia, fazendo cursos existenciais, se eu não mudar aqui dentro. Não adianta nada você assistir culto após culto, você até achar que a mensagem foi boa, mas você não fazer, Senhor, o que essa mensagem pode mudar o meu coração? Não adianta nada você participar de um louvor desse, como foi um quebrantamento, e você, nossa, que louvor bom, né? Eu até fiquei arrepiadinho, pastor. Meu amado, Deus não quer te arrepiar. Deus quer te transformar. Deus não quer te impressionar. Deus quer te quebrantar. Nós precisamos entender esses valores para nós mesmos. Então, aqueles que duvidaram da promessa, aqueles cujos corações foram congelados pela incredulidade, foram sepultados no deserto. Triste isso, né? E Josué, de uma certa maneira, ele conheceu muitos que saíram com ele do Egito, muitos que comeram maná, muitos que beberam das águas doces, mas que não atravessaram o Jordão. Porque no meio do deserto, em vez de continuar dizendo, se o mesmo Deus que trouxe o maná pode trazer coisas mais, o mesmo Deus que trouxe águas doces pode trazer mais bênçãos sobre a minha vida. É uma questão de posicionamento. E entre na terra que eu vou te dar, a palavra Natan, que uma etimologia da palavra construir, estabelecer. Olha o que o Lextan coloca, lugar da intervenção de Deus. Vocês não têm ideia o quanto que eu orei esta semana para Deus intervir em algumas situações. Na minha casa, na casa de vocês, nessa igreja, nessa cidade, neste país. Essa palavra intervir, meu amado, significa entrar e fazer. Essa palavra que Deus dá, olha só, Deus dá uma palavra que hoje é usada. Lá de trás Deus já estava falando, eu quero intervir, eu quero construir. Então, precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Precisamos saber que Deus pode restaurar o nosso casamento, mas também nós precisamos ter bom senso em algumas situações. Nós precisamos saber que é Deus que pode restaurar a nossa vida profissional, mas precisamos deixar de ser preguiçosos. Talvez sermos verdadeiros empreendedores, buscarmos soluções em Deus e colocarmos em prática. Nós precisamos entender que Deus quer fazer essa mudança, mas Ele espera um posicionamento meu. Então, não espere que Deus faça por você aquilo que é para você fazer. Ele protege no cativeiro, Ele alimenta no deserto, Ele abre o Jordão, mas é você quem precisa se levantar e caminhar pela fé. Nós precisamos entender, meu amado. E eu estou falando por causa dessa semana, de tantas pessoas que até dinheiro emprestado pediram para fazer. Não tenho nada contra isso, mas eu questiono. Vai ter mudança? Porque do ano passado, pessoas que fizeram continuam aqui, não que isso seja ruim. Nas mesmas crises, nas mesmas lutas. Mas o que você fez com aquela frase impactante? Porque, meu amado, sabe qual é a questão toda? E a psicologia fala isso. Se você pegar uma pessoa, colocar um monte de ferramentas na mão dela, mas não colocar uma base, ela se perde. Você sabe quantos ganhadores da Mega Sena no Brasil que hoje estão praticamente sem nada? Até 4 meses atrás eu atendia um, que ganhou uma boa bolada. Porque se você ganha um dinheiro e você não busca uma sabedoria em Deus, e aliás, a primeira coisa que ele fez foi, não vou dar o dízimo.
Ele não é da Monte Hebron, tá? E eu falei, mas por quê? Porque meu pastor é contra a Mega Sena. Eu falei, meu amado, eu não estou questionando se Mega Sena foi de Deus, mas você ganhou, se você ganhou, esse assunto é entre você e Deus. E eu não vou dizer que foi uma maldição que aconteceu, porque não deu de maneira alguma. Se o gafanhoto comeu, não comeu, esse assunto é entre Deus. Eu não julgo essas coisas. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, e aquilo que eu já falei uma vez, que pessoas, nossa, pastor, o senhor falou, não entendi. Não seja uma pessoa idiota, mesquinha. Porque Deus quer te abençoar, mas antes de te abençoar, Ele quer te transformar. Quantas pessoas que ficam arrogantes só com uma promoção de emprego? Então Deus quer mudar o meu coração e o seu coração. Então, ao dar ordem para avançar, Deus não havia construído uma ponte, pois a ponte seria a fé. A atitude em crer que o decreto é maior que as dificuldades. Deus não falou, Moisés, Josué, dá licença, eu vou construir uma big ponte. Ele não fez isso. Pelo contrário, pegue os levitas. Você sabe por que eu estou querendo mudar essa hora de culto? Até uma coisa que eu já conversei com o Guilherme, que eu quero mudar isso aqui, até nós concordamos. Porque às vezes o louvor vai, para, chama as crianças, faz o dízimo. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu estou jogando tudo para o final. Aliás, o meu sonho era deixar aqui ou o gasofilaço lá. A pessoa entrava, já colocava os dias, Senhor, já estou colocando o que é teu, agora eu quero te adorar. Não precisa de um momento para o dízimo. Tem pastor falando, tem que ter, tem que falar, explicar. Eu falei, não, eu não quero ficar gastando meia hora falando sobre o dízimo, ou as ofertas. Mas eu quero que o Espírito Santo trabalhe, que você entenda, que você nunca vai vencer a Deus no dar. Sempre Ele vai te dar mais. Então, meu amado, precisamos mudar nossa atitude, vencer nossos medos, soltar todas as marras que ainda tentam nos segurar no Velho Egito. Tem pessoas que ainda estão presas no Velho Egito, questionando, fazendo contas, olhando para o casamento, pensando em soluções fáceis, rápidas, em cursos mágicos e pílulas mágicas. Mas nós esquecemos aquilo que Paulo fala aos Filipenses. Vocês precisam aprender a trabalhar a vossa salvação. Quando Paulo falou isso, Paulo não está falando no sentido de obras para ser salvo. Mas Paulo está falando assim, você é salvo, então você precisa trabalhar para que esse velho homem morra. Ou, no mínimo, ele fique fraco. Porque essa desgraça nunca morre. O velho homem nunca vai morrer. Mas se a tua vida com Deus for mais forte, esse velho homem é subjugado. E é isso que Deus espera de nós. Victor Frankl, conhecido pela logoterapia, eu amo, vocês sabem disso, propõe que o homem pode ter uma vida bem melhor se conseguir dar um sentido para ela e colocar no lugar do medo e da insegurança a esperança. Mais tarde ele se chama essa esperança de Deus. Eu já citei isso aqui uma vez. Victor Frankl fala assim, como se ele tivesse falado para Monte Hebron, qual é a tua esperança? Sem Deus a vida perde o sentido e a razão de ser. Por isso que essa década será um tempo de experimentar os milagres de Deus. Eu creio nessa estação. A comunhão com Ele através da leitura da sua palavra e de uma vida de oração. Veja aqui, será uma década de experimentar os milagres de Deus. Ixi, aleluia! Mas veja a segunda parte. Leitura da palavra e vida de oração. Deus não vai abençoar preguiçosos. Deus não vai abençoar procrastinadores nesse caso. Crie um hábito de leitura da palavra. Crie um hábito de vida de oração. Crie um hábito de adoração da palavra. Coloque músicas na sua casa de adoração e comece a cantar. Lá você pode cantar desafinado, aqui não, tá? Mas cante, louve. Declare aquilo que Deus tem para a tua vida. Busque aquilo que Deus tem para a tua vida. Construa pontes de fé e esperança, meu amado, para atravessar os abismos que possam aparecer em sua frente e não se deixe ser contaminado pela tristeza, desespero, mas seja uma pequena luz na vida do próximo. Que essa igreja seja uma pequena luz.
Essa semana, sexta-feira, tivemos uma reunião aqui, um grupo terapêutico dos postinhos de saúde. Eu peguei uma senhora ali falando no telefone. Minha filha, foi tão bom. Aqui tem ar-condicionado, aqui tem aguinha gelada. O pastor aqui é muito bom. E eu gritei, e bonito. E ela, pastor, aqui é muito bom. Não, eu vou começar a frequentar, pelo visto. Aí ela me falou, não, porque lá onde que era, não importa qual dos postos de saúde, era uma sala sem janela. Então imagina toda aquela pessoa falando de crise e falando das suas dificuldades, sem janela e só com uma porta que tinha que deixar aberta. E às vezes, Deus te abençoe, Alexandre. Abençoe você. Amém. Você me deu uma olhada suspeita, Alexandre, mas amém, então eu posso. E aí, eu bati foto, foi colocado no Instagram. Aí, quando terminou, não só essa senhora, mas outras. Aí, a gente pode usar sempre aqui. Falei, sempre que o postinho de saúde precisar. Aí, a coordenadora do posto de saúde falou, não. O pastor é bênção, essa igreja é bênção nesse bairro. Se toda igreja em cada bairro fosse como esta, muitos problemas nossos seriam solucionados. Aí, todo mundo perguntou o horário do nosso culto. Amém. Não sei se vão vir, mas eu oro para que Deus traga a existência. Aí, meu amado, eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece esta igreja? Se nós estamos falando de posicionamento de atravessar o Jordão, você conhece a Monte Hebron? A Monte Hebron, meu amado, nasceu, e eu vou ser bem rapidinho aqui, no dia 6 de agosto de 1996, numa reunião com praticamente 12 pessoas, jovens, camisetas pretas, todos fãs do Metallica, góticos. Pessoas que você olhava, aqueles jovens, que os pais até tinham expulsado de casa um ou outro. A Monte Hebron nasceu ali diante de uma palavra. Quando eu comecei esse grupo, que Deus falou para eu formar uma igreja, eu tinha um nome, Nova Jerusalém. Aí nas minhas madrugadas, e na madrugada que eu fui orar, que quando eu tentei registrar o nome, já tinha esse nome em Curitiba, Igreja Evangélica Nova Jerusalém. Aí eu fui conversar com Deus, brigar com Deus, imagine. Nossa, Deus, o nome que eu queria pôr. Aí sabe o que ele falou? A igreja é minha, não é você que vai pôr o nome. E eu vou dar um nome para tua esposa. Tá bom? E eu fiquei quieto. Aí uns 4 ou 5 dias depois, a Ângela falou, Silas, Deus me deu um sonho e veio um dedo e fez um desenho assim e escreveu Hebron. E aí nós criamos a logomarca da igreja. E o que é essas 3 cores? A primeira cor, meu amado, é uma igreja que adora. Está dando aí, é para ver? Que você deu um trabalho para fazer. Viu? A primeira cor é... yes! Está vendo só, Júnior? Uma igreja que adora. E olhando para aquele pessoal que nem... A maioria tocava alguma coisa ali. Eu tocava baixo, fazia o meu bam-bam-bam. Tocava bateria, fazia o meu chacumpão, só isso, passava daí. Montei uma banda para evangelizar lá no Tuque. Montei uma barraca na passagem de ano para benzer as pessoas que iam lá na praia. E muitos se converteram. Barraca do tio Jack, pastor Silas. Montei uma equipe para escalar montanha. Eu escalei o Pico do Marumbi para evangelizar uma pessoa que, inclusive, ele que fez o multicabo para nós. Ele veio de Curitiba para fazer o primeiro multicabo quando nós estávamos na Cesário Vende Jefão. Um cara gordo que escalou aquela montanha. Eu falei, esse cara vai cair. Mas nós falamos de Jesus. Fui para a feirinha hippie fazer artesanato para falar de Jesus. Em pouco tempo, 48 jovens se converteram. E aí nós começamos a trazer isso aqui. Eu quero uma igreja que adora. Quando eu cheguei aqui em 2000 nós tínhamos praticamente quase um grupo pequeno, e nós fomos para o hotel. Nós começamos numa casa, da casa fomos para um hotel. Em pouco tempo desse hotel, nós alugamos um imóvel pela fé. Você me acha doido?
de ter colocado isso, ou ter feito aquilo outro. Quando eu aluguei um móvel, nós não tínhamos som, não tinha cadeira, não tinha nada. Mas Deus falou, alugue que eu vou trazer. E uma pessoa que não é cristã, que um dia eu atendi com um psicólogo, soube, porque ela me conheceu lá no hotel, na rua Goiás, ali, eu esqueço o nome daquela, Ilha Bela, né? E ela deu todo o som da igreja, que nós usamos até pouco tempo atrás, antes de nós mudarmos para cá. Depois, uma pessoa dessa igreja comprou as cadeiras, que estão até hoje, essas cadeiras de 2002 praticamente. Segundo a filha do Alexandre, a caçula, como é que ela chama mesmo? A Marcela, essas cadeiras estão tão boas, para que trocá-las? Se durou tanto tempo. E assim nós começamos aqui. E daqui a pouquinho, nós estamos num lugar, quando nós estávamos no hotel, nós fomos para o nosso primeiro lugar, alugamos, o primeiro culto, quando nós fomos adorar, a pessoa na parte da frente colocou um pagode. Hoje essa pessoa passa aqui, nossa, pastor Silas, até hoje ela lembra, nós tentamos atrapalhar o teu culto, e hoje ela é cristã. Porque em vez dela atrapalhar o culto, em vez da igreja ficar orando, quebra, queima, eu fui lá abençoar. E quando nós fomos sair desse lugar para mudar para a mesa Cesar Alvim, sabe por que nós mudamos na mesma rua, de uma quadra para outra? Quem sabe? Nós estamos na esquina da rua Curitiba, viemos para a rua Belém. De Curitiba para Belém. Era brincadeira do pessoal. Porque as pessoas não queriam, né, que nós saíssemos daquele bairro. Até que nós ganhamos esse terreno. E sabe por que eu ganhei aquele terreno? E escandalize quem quiser escandalizar, e está gravado. Eu estava dando uma palestra. E sempre tem aqueles caras besta, né, no meio de palestra. Cara de igreja. O senhor bebe? Eu falei, só Boêmia. Porque a água já vem, é de Petrópolis, é dos coroinhas, já vem benzida. E aquilo, uma pessoa deu risada. Só que ela conhecia uma outra pessoa que falou, não, quero conhecer esse pastor. E quando essa pessoa veio, sabe o que eu estava pregando? Precisamos passar do outro lado, Lucas. Aí ela volta 4 meses depois. Qual era a mensagem? Precisamos passar do outro lado. Aí ela volta num culto que estava o apóstolo Tony pregando. Qual que é a mensagem que o americano estava pregando? Precisamos passar do outro lado. Aí sabe que ela chegou para mim, um empresário pegou pelo braço e falou, pastor, chega, não aguento mais vocês falar que querem passar do outro lado, eu nunca passo. Estou comprando aí. E nós ganhamos aquele terreno. Ele queria que ficasse o meu nome, eu falei, não, se for, é para a igreja. Quando nós fomos mudar para cá, foi a mesma coisa. Para quem não sabe, meu amado, vamos colocar assim, se aqui valia 100, o terreno valia 80. Só para entender em números, tá? Aí eu fiz as contas, eu precisava de 110. Aqui valia 80, o terreno valia 80, aqui então eu tinha que vender aquele terreno por 110. Pedi 110 e fui orar. O corretor falou, pastor, o senhor está fora do mercado, o senhor é pastor mesmo, ninguém vai comprar. Eu falei, Deus só precisa de um comprador. E um cara de São Paulo que comprou para abrir escritório, até hoje não abriu, está os terrenos lá. O pessoal brinca que nós jogamos tanto óleo naquele terreno, mas tanto óleo naquele, são 5 terrenos. Nós ungimos tanto lá, você se lembra, né, Vera? Nós cavamos, jogamos tanto óleo, mas tanto óleo que ninguém compra. Está até hoje parado, eu acho que os anjos falaram assim, ó, sei o que eu faço. É uma igreja que adora. Sabe por que o amarelo? É uma igreja que evangeliza e conhece a palavra. O conhecer a palavra nós temos conseguido. O evangeliza nós ainda temos falhado. O culto do amigo é uma intenção de você entender que precisamos trazer pessoas. Quando eu fui pregar lá na igreja do pastor Luciano, um pouquinho antes da pandemia começar, uma pessoa me procurou, me abraçou, o senhor se lembra de mim? Pô, estou hoje praticamente como pastor, tal. E eu olhando, e eu sou bom de memória para data, para outras, mas de fisionomia, meu amado. Eu olhei e falei, cara, não, onde que eu te conheço? O senhor me deu uma Bíblia, fui eu que rasguei, não consegui fumar Efésios 4. Eu já contei essa história aqui. Ele estava rasgando a página da Bíblia para fazer baseado. Aí eu falei, Deus, de madrugada, eu falei, Deus, queima o próximo baseado, que ele pega fogo. E Deus falou, não.
Eu mandei Ezequiel comer a minha palavra, esse aí está fumando, deixa ele. E ele não conseguiu fumar Efésios 4. E ele me abraçou e falou, olha, Deus tem... E compartilhou. Uma igreja que evangeliza. Você sabe por que eu fui montar banda de heavy metal para tocar no tuque? Não porque eu gosto, não. O baixo é só fazer assim, dum, 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 uma nota só. Porque eu vi uma oportunidade de evangelizar aquele pessoal. Eu não fui escalar porque eu gosto de escalar, eu tenho medo de altura. Todo gago tem medo de altura. Mas eu sabia que Deus tinha um plano na vida desse chefão. Fui caçar disco voador em 4 barras. Adelso hoje é um dos pastores na Alemanha. Fui caçar disco voadores. Eu falei, eu já contei essa experiência também. Nossa, nós estamos querendo ser abduzidos. Nossa, eu sou toda madrugada. O quê? Falei, é às 3 horas da manhã. Eu vou para as regiões celestiais. Todo mundo quis ouvir minha história. Até que eu falei que eu vou para as regiões celestiais em oração. Eu sou abduzido, porque eu sou levado em oração. Uma igreja que conhece a palavra é uma igreja que tem loucura para fazer tudo isso. Vocês não sabem como é que eu evangelizei a Ângela. Vocês sabem como é que eu evangelizei a Ângela? Pergunte para ela. Foi a maior loucura. 24 de fevereiro, 10h40 da manhã de 1983, ela entrou na sala de aula com um cigarro na mão, livros da Rosa Cruz, era adepta a um monte de porcariada. Eu olhei para ela, falei, Deus, essa gatinha é minha. Essa gatinha é minha. E aí eu fiz um trato com Deus. Falei, Deus, vamos fazer um trato? O corpo é meu e o espírito é teu. E eu evangelizei essa menina. E hoje ela é pastora. Hoje ela é pastora. Agora, vá perguntar para ela, e eu só vou dizer isso, o pai dela já tinha falecido. E quando ela entrava na pirâmide para sair, para fazer a viagem astral, o pai dela vinha falar com ela. Pergunte para ela o que o pai dela falou de mim, para ela se afastar de mim. Que já tinha falecido. Então foi uma batalha espiritual, isso é batalha espiritual. Capeta, não, isso é batalha espiritual, meu amado. Uma igreja que evangeliza. Culto do amigo, o próximo culto do amigo, traga visitante. Não quer trazer no culto do amigo, traga todo o culto. Se você tem adolescente, leve na reunião. Traga amiguinhos, deixa Deus fazer a transformação. Uma igreja que ora. Ah, meu amado, eu já disse para vocês, eu posso ser brigão no trânsito, eu posso ter meus pecados, mas se você quer me imitar numa coisa, me imita aqui. Porque eu amo orar. Eu amo orar. Eu voltei da aula na faculdade, eu estava dando aula, veio um ex-aluno meu, aliás, 4, né? Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Quando nós soubemos que é o Senhor, nós viemos assistir de novo as suas aulas. Não aprenderam nada. Eu falei, pelo contrário, pastor. E aí, quando estava sentando, o senhor ainda ora? Olha o que marcou a vida deles. Eu falei, sempre. Uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que clama. Isso faz toda a diferença, meu amado. O que é Hebron? Por que Hebron? Por que Hebron? Augusto? E aí começa o nome Hebron. Estou acabando, não se preocupa não, meu amado. Primeiro, Hebron foi um lugar de consagração. Davi foi consagrado ali. Até então, o grupo de Davi era chamado de marginais. A partir daqui, eles passaram a ser chamados de valentes. Deus falou o seguinte, a sociedade vai enviar marginais para Monte Hebron, mas eles serão transformados em valentes do meu reino. Por isso que é uma igreja que às vezes vem muitas pessoas machucadas, e aqui são curadas. E aqui são curadas. E aqui há um lugar de prosperidade, meu amado. Eu tenho profecias de 2003 escrita, que Deus levantaria empreendedores e milionários aqui, que iriam abençoar esse ministério. E a minha casa. E eu creio nisso e eu oro. Já está pipocando. Olha o que nós temos, mas eu quero mais. Segundo, o amarelo, cidade de refúgio. Hebron, das 5 cidades onde o povo podia encontrar justiça, acolhimento, Hebron era a maior cidade. E Deus falou,
a igreja Hebron será um lugar de acolhimento. Que possamos ser esse lugar de acolhimento. Ah, pastor, mas por que tantas pessoas saem? Cada uma diz uma coisa. Eu já ouvi tanta besteira. Já falaram que estão saindo por causa de querem melhor para os filhos, mas os filhos hoje não estão na igreja. Já saí porque o pastor... Meu amado, eu não sou perfeito. Aliás, eu sou imperfeito. Não é porque eu sou bonito, eu sou perfeito. Há uma diferença muito grande aí. Eu não sou perfeito. Eu tenho falhas. Mas não. Por que vocês olham para as minhas falhas? Olhem para aquilo que eu posso ensinar de positivo, caramba. No mínimo uma vida de oração. Porque se você tiver uma vida de oração, você só vai sair daqui se Deus te levar, porque plantar em outro lugar que Deus quer. É Deus que quer. E tem um monte de gente enterrando ministérios. E com rancor. E com dengue. Estão tudo dengoso. Tem crente com dengue até hoje. Um lugar de refúgio é um lugar de cura. Eu quero ser curado. E por último, um lugar da unificação das tribos. Aqui Davi falou para os sacerdotes, não sei se vocês sabem. Aqui ele falou assim, olha, eu quero... Então, que os representantes... Saul já tinha morrido, tá? Eu quero que os representantes das tribos se encontrem comigo em Jerusalém. E eu quero unificar as tribos. Aqui Davi teve uma igreja que tem a unificação. Esta é a Monte Hebron. Essa é a igreja que você congrega. Pastoreada por mim, pela Ângela, como pastores principais, com uma equipe de pessoas que têm me auxiliado, que têm feito a diferença nessa casa. E é dessa visão que eu quero te convidar a participar da ceia. Sabendo que nessa comunhão do pão, não apenas você entendendo o sacrifício que Jesus fez, mas também entendendo que você faz parte de uma igreja. Me perguntaram, pastor, você não faz campanha para isso? Eu não faço campanha. A última campanha que eu fiz foi dos climatizadores. E diante de alguma experiência, eu falei, Deus, eu não quero mais fazer campanha. Eu quero orar para os meus irmãos sejam ricos e abençoados, que o dízimo deles não me deixe fazer campanha. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer em nome de Jesus. E é isso que eu quero. Uma igreja, se Deus um dia mandar, eu vou fazer, é claro, meu amado. Mas, acima de tudo, eu quero uma igreja que faça a diferença. A começar pela minha vida e pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, o que você quer fazer? Você quer fazer parte dessa igreja? Se você quer fazer parte dessa igreja, fala assim, Deus, eu quero avançar numa vida de adoração, numa vida de conhecimento da Tua palavra e numa vida de oração. E faça parte desse mover. Deus está nos levando para um novo nível, um outro nível. Pastor, mas essa é uma palavra que tu não está usando. Sim, mas eu estou usando porque Deus está falando para mim. Deus está nos levando para um outro nível. E eu não quero, do nível que Deus está nos levando, olhar para baixo e ver que alguém ficou. Eu quero que todos nós possamos estar juntos, colhendo as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?